entenda as diferenças do bolsonarismo e lulismo. Vamos ver. Qualquer coisa que não seja o bolsonarismo é um movimento muito orgânico e que surgiu na internet pelo Bolsonaro ser o meme do tiozão do pavê. E o Lula é uma construção que levou décadas dentro do movimento sindical, em que os intelectuais de esquerda enxergaram nele o ideal de trabalhador e colocaram ele no pedestal e usaram esse bosta como garoto propaganda das suas ideologias, e ele levou 20 anos pra chegar ao poder. Qualquer coisa que não seja isso, o Ianés vai estar falando merda. Porque o Bolsonaro, ele representa o porão da ditadura. Nós Que pariu! Vambora! Nossa, esse react vai ser bom pra caralho. Essas pessoas, general legalista, né? A gente tem aquele general erudito que sabe citar lá Goberi. grego e tal. O Bolsonaro era o idiota útil que estava disposto a ir lá no impeachment da Dilma e defender o Ustra. Isso foi intancável mesmo. Tá intancável. Nossa, cara. Não custa nada lembrar, mas se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like, comenta, compartilha, considere entrar no clube de membros, tem muito vídeo pra você assistir, e é isso aí, continuando. A votação do mito no impeachment foi o momento em que eu trato disso, eu trato nesses termos, inclusive, foi o momento em que o brasileiro médio conheceu o Jair Bolsonaro. Porque até então, até 2016, o Bolsonaro era um meme que poucas pessoas fora do Rio de Janeiro conheciam. Cadê aqui? Tanto que essa votação é tão icônica que eu soquei aqui no vídeo. Tipo, a votação aqui. Peraí. Meu vídeo do Bolsonaro. Inclusive, esse vídeo vai fazer 3 anos daqui a pouco, mano. Construindo a união de impeachment da esquerda e novos fatos 16 e 17 de abril. O fato mais importante foi a apresentação do futuro presidente da República para todo o país em rede nacional. Deputado Jair Bolsonaro do PSC. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Como vota, deputado? Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. É o típico... Eu não gosto da narração desse vídeo aqui. Eu achei muito, sabe, um tom muito baixo. Eu tô um pouco empolgado narrando essa porra. Ainda assim, é um dos meus melhores vídeos. E é isso. Mesmo com 3 anos, ele é assistível até hoje, apesar de ser meio cringe. Esse vídeo aqui eu não assisto mais. Eu não assisto mais esse vídeo. Eu não assisto mais esse vídeo aqui. Tem, sei lá, pelo menos 1 ano e meio que eu não sei que assistir esse vídeo. Porque ele é cringe, ele tem muito palavrão. IDH baixíssimo palavrão em roteiro. Muito baixo, muito palavrão. E ele é meio cringe. Mas a construção tá boa. Esse daqui é um vídeo que só precisa de pequenos ajustes pra voltar a ser 10 de 10. Mas, anyway. Era o cara que estava disposto a falar assim, torturou mesmo e tinha que ter torturado mais. A Dilma, ela não só mexe com a burguesia, ela também mexe com as Forças Armadas. Tudo que o Lula tinha de botar panos quentes, não promover uma justiça de transição para justiçamento do que foi a ditadura militar, a Dilma... A ditadura tinha quase 20 anos já nessa altura do campeonato. Vai se... solapa com a Comissão Nacional da Verdade. E a Comissão Nacional da Verdade começa a pegar muitos sobrenomes muito famosos e vincular com os porões da ditadura. É nesse momento que as Forças Armadas começam a alçar o Bolsonaro como presidenciável. Mano, não! Milico não teve input nessa porra!
Não, meu Deus, cara, onde que esse cara fez a pesquisa dele? Milico teve input na alçada do mito pra presidenciável? Ah, velho! Ô, caralho, é sério que os comunas, eles ainda estão nessa análise? Pô, tirou do cu dele isso daqui. Velho, ô Bernardo, ó, calma. Milico não descobriu que o Bolsonaro existia em julho de 2018, porque o Bolsonaro ele foi eleito com o interesse dos militares. Dito isso, Milico tava cagando pro mito. Cagando demais, sabe? Irrelevante. Era uma não questão. Os militares gostavam do Lula. Sempre gostaram. Eles têm orgulho de bater continência pro painho. Beleza? Porque o Bolsonaro estava disposto a defender a parte mais sórdida da ditadura. Tadinho. O Bolsonaro, antes da Comissão Nacional da Verdade, era só um parlamentar de baixo clero. Era só um E continuou sendo. Até hoje ele é um parlamentar de baixo clero. Ele foi presidente da república e mesmo assim ele foi um presidente de baixo clero. idiota útil que tava lá, mais um dos centrão fisiológico que tava advogando Sim. em causa própria. É até hoje. Esse vínculo com as Forças Armadas é o que faz com que ele se torne esse candidato possível, né? Não. O vínculo com as Forças Armadas não foi o que tornou ele um candidato possível. Ele fala, dá que eu chuto outra! Bandido bom, eu esqueci as frases das mitadas. Nossa, tem tanto tempo que o Bolsonaro não manda uma mitada que eu já até esqueci. Tem que se fuder, acabou, porra! Acabou! Tá entendendo? As pessoas não votaram no mito por causa disso. Caralho. O Super Pop... Cara, o Super Pop alçou o Bolsonaro a posição de presidenciável. Não, os militares. Meu Deus, os militares desprezam o Bolsonaro. Não se esqueça. Vocês não têm noção. Eu também não tinha, até conversar com o Wallace bastante sobre isso. O quão importante é a hierarquia dentro das Forças Armadas. O Bolsonaro é presidente da República, certo? Mas ele é capitão. Ele é capitão da reserva. O general sente um puta desprezo em bater continência pro capitão. Desprezo de bater continência pro capitão. Desprezo. Então, não. Beleza? Os milicos têm nojo do Bolsonaro. Eles têm nojo. E foi com Eles, sim, os dois braços, Aeronáutica e Marinha, embarcaram na tentativa de golpe do mito. O Exército não. O Exército cagou pro Bolsonaro. O Exército se sentiu humilhado pelo Bolsonaro ter espalhado tanto militar no governo federal. Eu já dei esse exemplo aqui pra vocês. Milico, da divisão de engenharia, se sentiu humilhado em ser removido do seu escritório com ar-condicionado, comendo lagosta o dia inteiro em Brasília, e ser mandado pro cu de Roraima construir estrada. Ele se sentiu humilhado. Eles se sentiram humilhados. Pô. Milico é folgado. Mas o Ian Neves... a grande conspiração dos militares. Oh, meu Deus do céu, os militares vão dar golpe, os militares e os... Ele ainda tá nessa ilusão de que os militares vão dar um golpe de Estado. O Ian Neves devia agradecer que os militares cagaram pro Bolsonaro. Porque o Bolsonaro só não deu golpe porque os milicos falaram não. Porque o Joe Biden também mandou o Bolsonaro abaixar a bolinha. Que isso, mano. Porque é o seguinte, nunca se esqueça, no Brasil, militar é só um funcionário público. Fantasiado. Um golpe de Estado, vai fazer com que eles tenham que trabalhar. Potencialmente removendo os seus privilégios. E isso eles não querem. A Sexta República, ela foi moldada em torno de apaziguamento. Um grande apaziguamento nacional. Panos quentes. Milico recebe dinheiro, milico feliz. Milico dá golpe, milico não recebe dinheiro, milico tá triste. A conta é simples. É mais simples do que vocês imaginam. Beleza? Com o apoio das Forças Armadas, patente, que o Bolsonaro conseguiu adquirir a popularidade que ele adquiriu. E velho. torne esse candidato possível. Né? Não dá. E foi com o apoio das Forças Armadas, patente, que o Bolsonaro conseguiu adquirir a popularidade que ele adquiriu. Pelo amor de Deus, cara. Que peninha.
Ô, é até meio triste um cara desse achar que isso é verdade. E novamente, lembra que eu falei que o Collor não era particularmente o candidato da burguesia, mas era o candidato que a burguesia viu que era capaz de Viável. derrotar? Foi a mesma coisa que aconteceu com... O Bolsonaro não era o candidato da burguesia. Não, eu acho que o pessoal torcia o nariz, cara, mas fala, putz, é ele que a gente Inclusive os militares. tem aí. Ele é capaz de... A gente consegue controlar ele. O Bolsonaro é o candidato da classe média. E ele é O Bolsonaro é o grito de uma classe média. capaz de derrotar um projeto mais popular. E por que fica muito claro que o Bolsonaro é capaz de ser controlado? Eu não sei se você já viu a entrevista dele de 99, 2000. Ele era um cara que tinha mais o ponto de vista da teoria econômica e da forma de se aplicar a economia. Ele era um bolchevique. É isso. Ele gostava de tudo que ele... Passou um esquerdista na rua, o Bolsonaro estava se ajoelhando pra mamar. É isso que o Bolsonaro era. Beleza? Ele e o Enéas. Da ditadura militar. Sim, Ele era um estatizante. Não era não Exato. queria privatizar. Ele defendia. Ele chegou a elogiar o Chaves. Quando o Chaves ganha a eleição na Venezuela, ele elogia porque o Chaves é O Bolsonaro votou no Lula, pô. militar e estatizante. Então. Agora o Bolsonaro. Essa mudança foi só pra acomodar mesmo Foi só os pra acomodar. interesses? Foi só pra acomodar. Porque aí o Bolsonaro ele não tá nem aí pra política econômica. De novo, ele era um cara que advogava em causa própria. Era um cara que era do centrão Até hoje. fisiológico. O que vocês acham que o Bolsonaro sendo líder da direita, barrando qualquer tipo de revolta contra o governo Lula, o que isso é? Advogar em causa própria, ele tá tentando não ser preso. O fato de que o Bolsonaro ainda não foi preso é um grande problema pra gente, porque ele ainda é uma questão, ele ainda é um ente que controla a direita majoritária. O que tá rolando agora, tá rolando há quase 2 anos, é uma sangria lenta e dolorosa dessa aliança do judiciário com o governo federal para ir esvaziando o Bolsonaro. Esvaziando, eles estão esvaziando o bolsonarismo. Manifestações cada vez mais flopadas, sabe? As manifestações vão diminuindo cada vez mais. Aí o Bolsonaro, como ele é uma cadela covarde que advoga em casa própria. Lembra a manifestação que foi convocada fora Lula? Que o Bolsonaro não queria, ele tentou abafar, viu que não ia conseguir abafar, ele toma a manifestação e torna uma manifestação de fora Lula por anistia, custo de vida e fora Lula 2026. Cara, o Bolsonaro hoje é o melhor asset que a esquerda brasileira tem. Melhor. Porque a promessa de talvez não prendê-lo faz com que um Bolsonaro sacrifique toda a direita brasileira por causa disso. É isso. Vambora, é isso aí. Embarca nessa... Tem bolsonarista até hoje. Lógico, é fisiológico porque advoga em causa própria. Vai de acordo com as Pardo, o que você acha da nova frente Padre Kelmon 26? É um bando de mongol. É isso. necessidades de quem tá pagando mais. É isso. Você vê que o discurso dele é completamente diferente agora. Ah, a gente quer liberalizar, quer fazer a economia ser liberal. Apoia o Milei, que é o cara da motosserra, tá cortando o ministério, tá? Bom, é um giro de... O Bolsonaro não se reconheceria vendo ele falar na década de 90 e no começo dos anos 2000. Então, novamente, a burguesia vê nele um cara capaz de derrotar um projeto mais popular, ou um projeto que estava atravancando as reformas neoliberais, e... Isso, boa. Isso, a gente passou 40 anos atravancando reformas neoliberais. Agora que o mundo é protecionista, o Lula tá defendendo o livre comércio. um cara bem fácil de controlar pros seus interesses. Não, o Bolsonaro não é um cara bem fácil de controlar pelos seus interesses. Se fosse, antes fosse. Nossa, antes fosse. Pariu, antes fosse. Beleza? Não, o Bolsonaro, eu acho que o grande problema é o Bolsonaro ele ser burro e ele é parcialmente controlável, sabe? Porque por um lado ele controla a direita brasileira, por outro, ele é controlado por forças inimigas. Assim que a Dilma cai, a gente vê todos os projetos que não estavam passando com a velocidade que a burguesia queria. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, teto de gastos, novo ensino médio. Nossa, que pesadelo. Tirando a parte do novo ensino médio, que é uma merda mesmo, nossa, que coisa, que horror. Eu não vou lembrar de... Naquela época eu era defensor de reforminha. Eu achava que reforminhas poderiam resolver algo. Eu era inocente, pô. Eu era inocente. todos agora aqui, mas, enfim, todas... Vocês também defendiam reforminha, pode parar. Vocês, tudo vocês, seus vagabundos, 2019, e a reforma da Previdência, passou, caralho, passou. A gente vai ter que fazer uma nova já.
PEC do teto, caralho! É! E aí? Não, hoje a gente sabe, hoje não adianta nada. Hoje é. Destrua tudo. Vai, Lula, destrói esse país. Todas essas reformas que foram passadas a toque de caixa. É. Foi uma coisa impressionante. O governo Temer era reforma atrás de reforma atrás de reforma, destruindo. Que saudade. Oh. Que saudade do meu presidente, Michel Temer. Oh, que saudade do. Oh, que saudade. Que saudade do meu presidente. Aqui, ó. Aos que me apoiaram e também aos que não me apoiaram. Porque democracia é isso. É poder pensar e provar que é possível fazer mais pelo Brasil e pela vida de todos, independentemente das dificuldades, das barreiras impostas. Aliás, foi o que me deu ainda mais força para seguir em frente, de que não poupei esforços, nem energia. E sei que entrego um Brasil muito melhor do que aquele que recebi. Ficam as reformas e os avanços, que já colocaram o nosso país em um novo tempo. Saio com a alma leve e a consciência do dever cumprido. Michel Temer. Eu defendia Michel Temer na época. Eu só falava fora Temer pra pegar esquerdista mesmo. CLT, liberalizando a economia, Pô, era muito fácil, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. avançando a privatização, aumentando a desigualdade da educação pública em relação à educação privada. Foi uma coisa de louco. Não preciso nem falar do governo Bolsonaro, né? Não é o tema de hoje. E a gente Que não fez nada. chega no Lula 3, que é o que você Que é essa bosta. queria falar. Vai. O que a gente tem visto no Lula 3? E, de novo, eu dei mais Dilma 2. É isso, a gente tá vendo Dilma 3. atenção pra parte histórica porque é o meu forte. Tá. Mas tem algumas coisas que a gente consegue. Porra! E, de novo, eu dei mais atenção pra parte histórica porque é o meu forte. Caralho, imagina se não fosse. Imagina se fosse teu fraco a parte histórica. Caralho, velho. A parte forte do cara, o forte dele é história. E o cara fala, o Bolsonaro só se torna relevante por causa dos militares. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Tá. Mas tem algumas coisas que a gente consegue observar aqui. A primeira coisa é, o governo Lula 3, ele Uma chega bosta. principalmente com a retórica de não ser o Bolsonaro. O governo Lula 3 chega na cadeira presidencial com a retórica de ele não é o Bolsonaro. Não é que o Lula... É muito bom, né? Porque não é que o Lula ganhou. Nunca se esqueçam disso. Não é que o Lula ganhou. Foi o Bolsonaro que perdeu. Beleza? Foi o Bolsonaro que perdeu. A ânsia retardada dele. Ai, tem que agradar o nordestino, tem que ganhar voto no Nordeste, Nordeste. Ele esqueceu do Sul e Sudeste. Vocês lembram da campanha? Vocês sabem que foi assim. Onde que o Bolsonaro perdeu? Perdeu no Nordeste? Não, ele perdeu no Sul e Sudeste. Foi aqui que ele perdeu. Ih! Parabéns. Parabéns, Mito. Parabéns. Eu acho que eu já falei isso em outro corte. O próximo presidente de direita, a prioridade dele tem que ser uma só. Garantir a sua eleição no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que aqui tem voto suficiente para você ganhar uma eleição. E apoiar senadores no Nordeste. Mas, sabe, não dedique 90% da sua campanha para virar voto no Nordeste. Esquece, Norte e Nordeste, território perdido. É do PT, aquela bosta, e não vai deixar de ser nunca. Esquece, não vale perder a saliva lá. Hã? É isso. Então o Bolsonaro, ele... Tem isso, eu sou o contrário de tudo isso. Exatamente. É muito isso. Você elegeu em cima disso. Não, o Mito perdeu por conta da pandemia, irmão. Ele perdeu por conta da pandemia. Ele perdeu por conta da pandemia porque o Sul e o Sudeste levaram a gestão dele na pandemia em conta na decisão do seu voto. Simples. É simples assim. Se o Bolsonaro tivesse feito a mesma coisa que ele fez, sem falar bosta, ele tinha sido eleito. É isso. Na minha visão, a minha análise é muito simples. Eu reduzo tudo a algo muito simples. Se o Bolsonaro tivesse calado a boquinha, ele estava reeleito. Se ele tivesse feito tudo o que ele fez e tivesse ficado quieto, blindado. Você reparou que o Lula não tá falando mais merda? Vocês repararam que é difícil ter acesso ao Lula? É bem difícil ter acesso ao Painho. O Painho só fala com jornalista em coletiva. E o Bolsonaro ficava na bosta do cercadinho. Se o Bolsonaro tivesse decidido, não, vou me blindar. Momento de crise, vou me blindar. Não. Ele se expôs. E fala um monte de bosta.
Muito parecido com a Pardo, se não tivesse pandemia, Bolsonaro tinha ganhado no primeiro turno. tática do Joe Biden, que é o cara que tem um Porque 2019 as coisas estavam Cara, 2019 tava tudo indo tão bem. Tava tudo assim, ó. Cara, desde que o Temer assume, o Brasil tava assim, ó, numa crescente. Crescente. Veio a pandemia. carisma de uma colher amassada. É. E Em cima disso. muito parecido com a tática do Joe Biden, que é o cara que tem um carisma de uma colher amassada É. e consegue ganhar a eleição do Trump dizendo, eu não sou o Trump. O Lula ganha muito baseado na memória histórica do lulismo e baseado no eu não sou esse cara. E o que fez o Bolsonaro perder a eleição, Vilela, na moral, foi a pandemia. Aí, é consenso, irmão, esquece. É que o pessoal que é bolsonarista em 2025, let it go, né, amigo? Eles ainda acham que não, o Bolsonaro foi muito bem na pandemia, o caralho, ai, não teve golpe. O que é meio broxa, o cara falar que não teve tentativa de golpe, eu acho isso gay. Sabe, tipo, eu acho gay você falar, ai, Bolsonaro não tentou golpe, não. Isso é gay. Tipo, ele é tão frouxo assim? Tipo... Ele é o cara que falou, não, eu vou fazer acontecer, o caralho, pô, eu vou dar golpe no primeiro dia, o caralho, pá. Sério, nem isso ele tentou? Boiola, hein? Gay. Se o Bolsonaro tivesse Bolsonaro é um viadão. falado assim, ô, galera, toma uma vacina e usa uma máscara, ele tinha ganhado. Com certeza. Ele falou que foi a Zambelli. Ele não pode foi. ter. Honre as suas convicções. Bolsonaro tentou dar golpe. E é isso aí. Fala que era... Bolsonarista, fala o seguinte, ó, repita comigo. Era pra ter golpe mesmo. O Bolsonaro devia ter dado golpe mesmo. Fala aí, pô. Admite. Pronto, assume teus BO. É muito mais digno. É mais honrado, sabe? Porque eu acho ultra gay, cara. Não, Bolsonaro não tentou, não. Fake news. Gay. A Zambelli jogando CS lá, né, andando com a... Que os caras agora vai defender democracia perto de mim? Sério? Você vai... Democracia? Pera, peraí. Amigo, você defende democracia? Bolsonaro, mito. É, exatamente. A Zambelli pode ter atrapalhado, mas foi a pandemia. Foi a pandemia. Jogou uma pá de cal. É que ele é conveniente pro Bolsonaro falar, não fui eu, foi os outros. Mas enfim, foi a pandemia. Boa imitação. O pessoal Não é? do meu chat. Assim, O que- pessoal do meu chat elogia. Tô impressionado. A imitação do... É bizarro como o Vilela ainda convida um esse pra participar do programa, né? Porque o Ian Neves, ele falou, eu lembro que ele falou bem assim, sim, eu participei dos programas para crescer a causa, para expandir a bolha comunista. E fui lá, o Vilela queria se aproveitar do meu hype, eu também fui me aproveitar do hype dele. Tipo, mongol, né, cara? Mongol, né? Mongol. Daqui a pouco ele vai estar chamando o Vilela de fascista, alguma coisa assim, entendeu? Vilela quer grana? Esse podcast com o Ian Neves deu view? Praticamente esses países são neocolônias da França. Deu bastante view? Deixa eu ver aqui. Mano, eu acho que nem pra dar view esse cara consegue. 71 mil, cara. Um pastor aleatório aqui, 160 mil, tá entendendo? Sei lá. É literalmente, tipo, trazer um inimigo pra dentro de casa. Do Lenny é horrível. Faz aí. Ô, que isso? Ô, Parece o Alf, o teimoso, né? Parece o Alf. O Bolsonaro é uma mistura de língua presa, sotaque do interior paulista e um pouco de roquidão e arroto de pimentão, assim, que tá voltando do almoço. Então, vamos fazer. Tem que ser uma mistura de todas essas coisas. Meu Tá. chat adora a minha imitação do Bolsonaro, eu faço Passou. sempre que eu posso. O Bolsonaro. Onde que eu tava? Me perdi. A gente tava falando que o Lula era exatamente o contrário do ele se elegeu Bolsonaro, muito- que nem o Biden E tal. o Bolsonaro se elegeu muito. Não se elegeu por conta da pandemia, com certeza. sim. Com certeza foi isso. E aí o Lula chega com Foi bases. apertado pra caramba, né? Foi. Ele chega com bases muito frágeis, o Lula. E o que acontece ao longo de todos esses anos. Chegou com bases frágeis. Um grande acordo nacional entre burguesia, elite financeira, elite do judiciário, alto funcionalismo público e todas as esquerdas. Base frágil. É que, principalmente depois do Lula ganhar 2002, o PT para completamente de disputar a consciência das militâncias. Ele substitui paulatinamente o militante pelo eleitor. Tanto que o André Singer, que foi até citado pelo Decache no debate aqui, ele diz que existe uma divisão entre petismo e lulismo por volta de 2006. Lembra que eu falei que hoje o PT... Exato, porque o partido fez um monte de merda
gerou o mensalão, não conseguiu abafar o caso, e o Lula teve que entrar em campo e arrumar, e tocar, e colocar ordem no puteiro. É isso, realmente. Por isso que há uma divisão entre lulismo e petismo. É muito associado com Norte e Nordeste, mas antes não era. É. Antes eram os grandes centros urbanos Por do que Sul e que acontece Sudeste. isso? Acontece por conta dessa virada de petismo para lulismo. Mas não é porque também pelos planos assistenciais e tal? Foi isso. Então, o Nordeste é lulista. Quando o cabeça de cachaça morrer, eles votam em outro. Exato, mas ele está vivo. Então um direitista não perde tempo tentando se eleger lá. Beleza? Foi justamente isso. O PT, o Lula, né, no governo Certo. dele, começa a fazer essas políticas de mais acesso ao crédito, de construção de cisternas e transposição do Rio São Francisco lá no Nordeste também. Faz a Esse Tofu fala devagar. O Tofu fala muito devagar, mano. política de valorização do salário mínimo, o Bolsa Família, que é um tremendo de um sucesso. Isso tudo vai fidelizando o eleitorado na figura do Lula, mas é um eleitorado que não tem a ideologia de esquerda. O Lula vira o pai dele, o paizão, né? Eu não quero simplificar tanto, mas a gente consegue ver isso muito Painho, vai, painho, admite. Ô, Tofu, painho. nas pesquisas eleitorais, quando o Lula foi preso. Que era assim, em quem você vai votar? Lula. E se o Lula não estiver disponível? Bolsonaro. Nossa. Muitos eleitores. O meu pai votou. Meu pai adora quando eu lembro ele. Ele votou no Lula 1, votou no Lula 2. Eu lembro vividamente. Eu tava saindo da escola, aí tava a campanha de 2006, campanha presidencial de 2006. Aí na porta da escola, um pessoal do PMDB, do PSDB, tava entregando material de campanha do Geraldo Alckmin. Tipo, numa sacolinha, tá ligado? Com adesivo, panfleto. Aí eu peguei e levei pra casa. Nessa, eu tava chegando, meu pai tinha um Uno na época. Aí tinha um adesivo gigantesco do 13 colado no vidro. Eu falei, é que eu ganhei na escola, ai, que eu ganhei na escola. Ele pegou, não, esse aqui é um vagabundo, pegou e jogou fora, jogou no lixo. Entendeu? Ele me deu um sentido pra ter e colou no meu peito a porra do 13. Eu era novo, cara. Aí, passa os anos, né? Aí ele vota na Dilma, Aí em 2014, graças a mim, minha influência maligna e nefasta, aí ele votou no Aécio. Então, aí eu tirei meu Bolsonaro do petismo, coloquei ele no aecismo, e por minha causa ele conheceu o Bolsonaro. E meu pai cravou 17 e 22 nas próximas 2 eleições. A explicação é que a consciência dessa pessoa não foi disputada. Ela não tem a ideologia de esquerda. Ela é fiel às políticas econômicas do Lula. Personalista. É porque, mano, pra você explicar... Ninguém quer saber a ideologia do PT. Ninguém quer saber a ideologia petista. As pessoas querem benefício, as pessoas querem Bolsa Família. Eles querem o dinheiro pra comprar um mé. Isso o André Singer chama de lulismo. Mas é mesmo. E é isso que a gente fala aqui. Os militantes foram sendo substituídos por eleitores. Mas não é culpa do Lula também? Ele ter jogado pra ele só essa ideia do Salvador? Então, Vilela, é aí que tá. Por isso que eu não quero pessoalizar tanto. Lembra que eu falei que é um jogo duplo muito... O PT, como eu disse, o PT fez merda durante o mensalão, o Lula assumiu os louros porque, tipo, havia disputa interna dentro do Partido dos Trabalhadores. Havia? Por incrível que pareça, havia. O Lula não era, no seu primeiro mandato, ele não era a voz final. Não era que ele dava a voz... Não era o cara que tomava todas as decisões. Havia disputa interna dentro do partido. Vem o mensalão, o PT se fode, e o Lula vira manda em tudo. O PT é o Lula. Hoje o PT é o Lula. O Lula é o PT. O Lula é muito maior que o PT. Muito delicado. Se o Lula continua mobilizando bases sindicais, continua mobilizando bases populares, movimento estudantil, quanto de base ele consegue construir pra governar? Você entende o jogo aqui? Se ele quer governar construindo bases com a direita, que é sempre maioria na Câmara, e sempre vai ser, tá? Sempre vai ser? Sempre vai ser. Direita. Beleza. Direita. Direita. Sim, ele trata o vagabundo do centrão como direita. Sempre vai ser. Não existe a menor chance da esquerda construir maioria. Por quê? Porque a direita é representante dos interesses da burguesia e a burguesia detém o que é mais importante na sociedade. Burguesia. A menor chance da esquerda construir maioria. Porque a direita é representante dos interesses da burguesia e a burguesia detém o que é mais importante na sociedade, que é o poder econômico. 360 e poucos deputados são... Nunca teve maioria? Nunca. Esquerda? 360 e poucos deputados de 516 são da bancada do boi. Por quê? Porque a bancada do boi compra. E a bancada evangélica crescendo cada vez Crescendo mais. pra caramba, bancada da bala crescendo. Só vagabundo. Bancada do boi tá com painho, bancada da evangélica tá com painho. Eu não entendo qual que é o desespero dele. Tipo, são todos centristas, todos votam pensando no seu próprio bolso. Ele acha que o progressista é extrema direita. Ele acha que o Republicanos é um partido de extrema direita, cara.
crescendo pra caramba, a bancada do banco crescendo pra Nos caramba. Estados Unidos também, não? Mesma coisa. Nos Ou lá, Estados ou lá é mais balanceado? Nos Estados Unidos a gente pode dizer que não existe esquerda institucional, né? Não tem não. O Partido Democrata é... Eles são nacionais socialistas. A gente tem a direita conservadora e a direita liberal. Ah, entendi. Que não dá pra dizer que os democratas Ah, viu, ó. A direita conservadora é a direita liberal, pô. são social-democratas como o PT foi. Ou como o PT é ainda, né? Os democratas têm social-democratas... Ficou difícil isso, né? Os democratas têm social-democratas dentro deles. Por exemplo, o Bernie Sanders. O Bernie Sanders é um social-democrata, Entendi. mas Aquele merda. o Partido Democrata é um partido de direita, e que em qualquer outro lugar do mundo seria um partido de extrema-direita, não tem a menor social-democrata, Entendi. mas o Partido Democrata é um partido de direita, e que em qualquer outro lugar do mundo seria um partido de extrema-direita. O Partido Democrata em qualquer lugar do mundo seria um partido de extrema direita. Eu acho que ele fala isso tanto na frente do espelho, se masturba, que muito provavelmente ele já acredita no que ele fala. Impossível esse tofu. Esse tofu é muito desonesto. Falar que. Se você falar, não, os liberals, beleza, vamos lá. Eu até tanco. Ah, eles são a direita liberal, eles defendem os metacapitalistas. Ok! É, que merda, mas beleza. Extrema direita? Cara, o Partido Democrata é de extrema direita? A Kamala Harris é nazi? Né? Né? Complexo. Neuroarcenário tipou R$10. Salve Pardo. Tava falando um dia desses com uma tia minha um sol. Ela disse que não levou a criança na creche porque simplesmente roubaram a creche que é na favela. Reintegração de posse segundo comuna. Nossa, velho. Pô, que bosta, velho. Cara, o vagabundo chegar ao nível de roubar uma creche, ele tem que ser executado a sangue frio on site. Beleza? Tipo, não tem outro caminho pra um bosta desse. Real, não tem. Pietro Menezes Quadros chipou R$10. Ian Fezes basicamente me lembra isso. Também tenho certeza que ele achava que era assim. HTTPS. Ok, você mandou 2 vídeos. Obrigado, Pedro. Deixa eu soltar outro donate. Ele mandou o vídeo errado aqui. Pera aí, deixa eu soltar o outro donate que ele mandou. Obrigado, irmão. Valeu pelos vintão. Pietro Menezes Quadros chipou R$10. Mandei o vídeo errado, HTTPS. Porra é essa, mano? Eu amo a DDR também. Que vídeo amaldiçoado, cara. Que vídeo maldito, velho. Não tem a menor dúvida disso. O Obama, ele pode ter um sorriso bonito, mas ele foi o que mais mobilizou tropas na história dos Estados Unidos, destruiu completamente a Líbia, assim, bombardeou a Somália e o Iêmen, precipitou a guerra da Síria, brutalidade tremenda. É aquele... O Obama é realmente satânico. Cara, ele foi um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos. E olha o que eu vou falar aqui. Pode ser, realmente não me importa. Ele só fez o que fez porque ele tinha o tom de pele certo pra ninguém criticar. Porque, cara, moleque, puta merda, cara. Ele escalou todas as guerras. Ele gerou o ISIS. Merda. Cara, o Obama, ele realmente foi um dos piores presidentes da América dos últimos... Desde a Segunda Guerra Mundial. Tipo, é bizarro, cara. Bizarro. É impressionante, né? Cara, os Estados Unidos teve um streak de presidentes horrorosos. Bill Clinton, Bush, filho, Obama,
Trump, primeiro mandato, foi um desastre. Biden. Cara, que streak maldito, velho. Isso daqui é nível Brasil. Isso daqui é nível Brasil. O Trump agora, ele está se mostrando algo interessante. Vamos ver, só tem 4 meses, tem 3 meses de governo, rapaziada. Então, a gente não sabe. Tá promissor, mas, né? Puta que pariu, velho. Aquele desenho. O Trump 1 foi bem ruim, cara. O Trump 1 foi bem ruim porque ele não sabia o que tava fazendo. Beleza? Ele não sabia o que tava fazendo, cara. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele tava tentando tocar a sua agenda, mas ele foi comido vivo por membros antigos do Partido Republicano. Ele não sabia o que estava fazendo. Foi um desastre. Tem o pessoal faz a diferença do bombardeiro. O bombardeio com bandeira LGBT. Exatamente, é só isso. É só isso, gente. Então, debater Estados Unidos e como a esquerda foi destruída nos Estados Unidos... Essa imagem, vê se acha pra gente. Republicanos e democratas, né? A política dos Estados Unidos é um tema muito interessante, mas para outro dia. Entendi. No caso do Brasil, a gente nunca vai ser maioria. E o PSDB nisso te atrapalha nessa explicação? O PSDB aparece como nessa disputa? Porque ele Vai, fala que o PSDB é de direita. Vai, fala. com o PT durante um bom tempo, né? Pois é, o PSDB, ele surge como um partido social-democrata, como eles falam no nome, surge com bases intelectuais de esquerda social-democrata, mas ele... É uma dissidência do PMDB, não? Eu acho que é. Acho que é, né? É uma dissidência do PMDB, sim. Ou de algum outro partido Eu não me grande. lembro muito bem, mas o que acontece Você é que acha isso, Lênin? o PSDB se torna um partido que representa as classes médias com o tempo. Tá. Então ele começa a virar um partido de representação arquetípica da pequena burguesia. O que acontece é que o PSDB é engolido pelo bolsonarismo. Depois. Que peninha. Que peninha. Porque, vamos lá, a p do PSDB ficou de tesourada com o PT, tá ligado? Literalmente tesourada. Ficou de tesourada lá com o PT por 20 anos. Nunca quiseram se assumir como direita. O PSDB nunca quis se assumir como direita. Ele tinha o voto do direitista, mas ele tinha nojo da direita. Por quê? São sociais-democratas. Nunca quiseram assumir o papel de direitista. Aécio nunca se assumiu como de direita. Nem como conservador, nem como nada, por exemplo. Sentiram nojo. Surgiu o primeiro filho da popular. Eu sou de direita. Eu tive 3 casamentos, mas eu sou conservador. Pela família. Armas. Todo mundo. Tá. PSDB. Pau no seu c... Mitou. Pronto, acabou com o PSDB. O PSDB foi completamente tratorado. E vocês estão tristes por causa disso? Vocês estão tristes? Eu não. Eu quero que se f*** o PSDB. Ainda bem que acabou. O PSDB ele perde completamente a sua capacidade de disputar as eleições. Principalmente porque parte dele adere ao Lula e parte dele adere ao Bolsonaro. A gente vê no caso o Alckmin agora é vice do Lula e o Dória era Bolsodória. Né? Mas o último respiro foi a eleição Dilma versus Aécio. Né? E foi quando começou. Essa é a diferença. Republicanos e democratas. Black Lives Matter. E o que tá escrito ali, além da bandeira LGBT? Yes, we can. Yes, we can. É o do slogan do Obama, né? Cara, a gente, assim, assina embaixo desse tipo de diferenciação, porque é basicamente o que é. Assim. E o PSDB ele perde completamente a sua capacidade de disputar as eleições, porque o bolsonarismo polariza muito os ânimos, né? Digamos que o bolsonarismo faz... Foi bom pro PT o aparecimento do fenômeno do bolsonarismo, porque... Depende do ponto de vista, sim. Porque ficou muito difícil de você não se posicionar politicamente. Ficou muito difícil você falar assim, não, política não me interessa. Depois do bolsonarismo isso não... Depois de 2013, aliás. Depois das jornadas de 2013... toda a esquerda só pro PT. Que assim, a gente tem que apoiar o PT porque o fascismo tá do outro lado. E aí... Você sempre apoia o PT porque o fascismo tá do outro lado, seu canalha vagabundo. Vocês falaram que o PSDB era fascista. O PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. Tem imagem do Alckmin fascista. Cara, vocês chamavam o FHC de fascista. A esquerda brasileira, desde que o PT existe, sempre se posicionou ao lado do PT e chamou o outro lado de fascista. O que tá falando, mano? Pelo amor de Deus. Ô, Cadelinha. Ian Neves. Na próxima eleição, você vai larpar com o seu candidato irrelevante, que ninguém sabe quem é, insignificante, da UP. O candidato genérico comunista da UP. Segundo turno, você vai estar lá. Tô fazendo L, pessoal, votem no Lula, contra o fascismo. O fascismo do Tarcísio, o fascismo do Ratinho Júnior, o fascismo do Caiado. Contra o fascismo. O outro lado é literalmente Hitler. Votem no Lula, votem no Lula. Lula. Porque vocês são isso, beleza? O PT fez isso com vocês. Vocês são cadelinhas do PT. E sempre serão. Por toda a eternidade. Acostume-se com isso. Aí eu quero dizer, alguém pode até levantar essa contradição, que parece uma contradição. Ian, você criticou o PT pra caramba, criticou a Dilma, criticou o Lula. E fez campanha... Critica. Ele fez? Quem pode até levantar essa contradição, que parece uma contradição. Ian, você criticou o PT pra caramba, criticou a Dilma, criticou o Lula. E fez campanha pra ele, fiz? Fez mesmo. Porque quando importa, o PT fala: pessoal, acabou a brincadeira,
Vocês puderam brincar de revolucionário, vocês criticaram a gente, chamaram a gente de neoliberal, beleza? Mas acabou a palhaçada, o segundo turno já acabou, vocês fizeram seus 1000 votos aí por candidato, PSTU, PT, PCO, vocês já brincaram, já se divertiram aí de política, beleza? Ô, revolucionário, a gente também é revolucionário. Mas agora acabou a putaria, todo mundo aqui vai apoiar o Lula, beleza? É isso. E quem não apoiar vai ser chutado da esquerda brasileira. Pronto, é isso que acontece. É assim que a banda toca, irmão. É assim que a banda toca. Fiz. Aí eu quero explicar o porquê que a gente faz, né? Porque vocês são umas putinhas do PT. É isso. Vocês são as putinhas do PT. A minha prioridade, e a prioridade de qualquer comunista, é organizar a classe trabalhadora. Tadinho. A gente quer partir para o enfrentamento. A gente não quer criar amplas bases que contemplem a burguesia para fazer política. A gente bom, quer Tofu. enfrentar a burguesia, agudizando a luta de classes. E para isso a gente precisa de uma classe trabalhadora altamente organizada e politizada. É muito mais fácil, é favorável fazer isso com o governo Lula dando poder. É mais fácil fazer isso com o governo Lula dando Ó, tá sendo bom pra... Nossa, tá sendo um sucesso a sua organização da classe trabalhadora aí com o governo Lula no PT. No poder. Com o governo Bolsonaro 2, é capaz que a perseguição a sindicatos, a perseguição a movimentos populares, a maior violência policial, a utilização do exército para a repressão de movimentos populares, é capaz que isso se intensificasse. Pelo menos Você nem acredita que isso existe, cara. Qual sindicato o Bolsonaro perseguiu? Quando que o exército foi colocado pra bater em estudante? Velho, que mundo que esse cara vive, mano? Que planeta que ele vive? Eu não tô entendendo. Tá ligado? O Bolsonaro perseguiu uma galera. Perseguiu pra caralho. Mas não foi a esquerda. Essa é a melhor parte. O Bolsonaro não perseguiu a esquerda. Essa é a parte divertida. O Bolsonaro usou todo o aparelho estatal pra cancelar e perseguir gente dentro da direita. É isso. Porque se o Bolsonaro tivesse realmente, não, eu vou embarcar e vou fuder com a esquerda do Brasil, vou acabar com o PT. Eu acho que ele poderia ter conseguido, talvez. O PT tava muito fraco. O PT tava muito fraco depois da vitória do mito. Lembra, o Lula tava preso. Vocês lembram que o Lula tava preso? O Lula tava preso. O Bolsonaro não fez absolutamente nada pra perseguir o PT, as esquerdas. E quando eu falo perseguir, é processar, assédio jurídico, perseguir, prender o cara. Sabe? Fazer o beabá aí básico de como se lida com um adversário político. Não fez absolutamente nada. Ele fez isso pra perseguir direitista. Perseguiu os meus amigos. Que naquela época não eram os meus amigos, mas agora são. É isso, né? Então, bom, aí não é comigo, né? o discurso era ao contrário, né? Liberdade de expressão. O Cheetos chipou R$10. Não aguento ver esses velhos comunistas falando. Falam sempre em nome do trabalhador. Sim. Mas o máximo que fazem é gravar react. E se vissem um real trabalhador, aposto que seriam snobs com eles. Não, eles não só são snobs, como eles não se importam com as opiniões do real trabalhador. Lembra daquela gordinha do PSTU? Falando que a opinião do povo pouco importa? Lembra? É isso, eles não se importam com o povo. O povo é lixo. O povo é lixo. E tudo mais. Mentira. A gente sabe, vê o Tarcísio, que é a representação do bolsonarismo aqui. O Tarcísio é militar e ele tá fazendo um uso da polícia militar que é de uma violência que a gente não via há muito tempo. Isso, prendendo vagabundo, seu merda. Dá até pena, né, velho? É só a gente ver que foi a Operação Escudo na Baixada. Mitada. Na verdade, foi muito moderado, inclusive. O Tarcísio é woke. Eu não gosto do Tarcísio. Tarcísio é woke, tá ligado? Woke pra caralho. Foi moderado lá. O escudo foi uma operação de vingança, que os policiais foram pra vingar policiais que tinham sido mortos com critérios bastante amplos, assim, né? Foi uma verdadeira chacina. Agora, o Nunes tem a representação também do bolsonarismo aqui na cidade. O Nunes tá querendo armar a guarda municipal e transformar em polícia municipal. Oh, nossa, oh meu Deus. São Paulo só não vive uma crise, não. São Paulo é a Suíça agora. O sonho dos prefeitos de direita é controlar uma polícia que nem o governo controla. Então, assim, com a maior repressão policial, a maior repressão a movimentos sociais, a gente dificulta a nossa organização. A gente... O quê? Pera aí. Como assim? Cidade. O Nunes está querendo armar a guarda municipal e transformar em polícia municipal. O sonho dos prefeitos de direita é controlar uma polícia que nem o governo controla. Então, assim, com a maior repressão policial, a maior repressão a movimentos sociais, a gente dificulta a nossa organização. Então se as prefeituras e os governos estaduais começarem a reprimir bandidos, isso prejudica o trabalho da esquerda brasileira? Por quê? Eu não tô entendendo qual que é a correlação.
Tá bem difícil de entender mesmo. Não tô fazendo a conexão aqui, mas tudo bem, tudo bem. A gente favorece, tanto porque as políticas, mesmo que brandas ou de freio do Lula, fazem com que a classe trabalhadora sofra menos, e a gente não é favorável a teses aceleracionistas. A teses que dizem assim, a gente tem que fazer a classe trabalhadora sofrer pra caramba, porque aí ela vai tomar consciência e fazer a revolução. Isso não é verdade, isso nunca foi verdade. Eu sou. Lula, por favor, passe a escala 5x2. Não, 4x3. Lula! Presidente Lula! Eu quero escalas 4x3. E a gente Esse ano, 3x4. Não, 3x4. Perfeito, escala 3x4. não é favorável a que a classe trabalhadora sofra mais pra qualquer projeto político, tá? Se fosse assim, na ditadura tinha acontecido uma revolução. Tá. A população sofreu pra caramba, por que não fez revolução? É porque Não, só não. A população não sofreu pra caramba na ditadura. É, verdade seja dita. A popularidade do Geisel era altíssima. O Brasil tava crescendo 7% ao ano. A população não tava sofrendo por causa da ditadura. Militante de esquerda tava se fudendo pouquinho, bem pouquinho. A população não tava nem aí, cara. Porra, para, velho. É uma copada, é a grande copada da esquerda. porque não é assim que funciona, tá? A população não ligava, o PIB tava crescendo 10% ao ano, cara. Pelo amor de Deus. Então, O brasileiro tava gozando. tem que eleger o Bolsonaro, porque aí a galera vai sofrer e vai fazer a revolução. Não vai. Então, por isso que eu fiz campanha pro Lula, mas por que esse governo Lula tá aparentando ser mais rebaixado que os anteriores, né? Não é de graça que o velho defende a ditadura militar, cara. Eu acho que é por duas razões. A primeira, Nego comprava Opala 6 caneco, velho. a gente tava falando do PSDB. O PSDB podia ser um partido que representava eleitoralmente as classes médias, a pequena burguesia e a burguesia em uma certa parte. Depois de 2013, com o surgimento do bolsonarismo, a direita tá muito mais organizada. Então a gente tem um governo Lula agora com uma direita muito mais coesa. Com certeza. E isso é visível. A gente sai da Nossa, a direita tá coisa pra caralho, tá ligado? Com o mito, castrando todo mundo. Carinha, mano, no Guariti, por uns R$50. Para do periférico, o valor de uma Satã 2 quebraria de vez com o país. E uma só seria suficiente para terraplanar a cidade maravilhosa. Eu acho que precisa de umas 15 aí, pra garantir, tá ligado? ditadura com a direita um pouco vacilante ainda. Isso que fez com que o Lula quase ganhasse. Tinha gente que era saudoso da ditadura, mas falar sobre isso em público pegava mal. Tinha gente que fazia oposição à ditadura, mas porque queria uma política mais neoliberal de abertura para os mercados, e a ditadura era resistente, né? No final começou a não ser mais. A direita estava um pouco desnorteada nesse começo. E ela demora para se reorganizar num bloco coeso. Eu não sei se você lembra da figura bizarríssima do Enéas. Claro. O Enéas é um exemplo de como a direita estava meio para todo lado. Ele era um representante da direita, inclusive está sendo reabilitado pelo bolsonarismo, né? Apesar de Tá sendo. ser um estatista também. É Apesar verdade. de ser um cara que defendia bomba nuclear. Bomba nuclear. Esse cara, de novo, pegar o discurso econômico dele é oposto, porque ele defende mais essa direita tradicional nacionalista, né? E ele não conseguiu agregar grandes bases ao redor Não. dele. Ele era uma figura bizarra. Mano, a direita brasileira, ela está organizada em torno de, nominalmente, anistia, mas ela tá organizada pra fazer muito deputado e muito senador no próximo pleito e provavelmente um presidente. Eles vão girar em torno do Tarcísio, sabe? Essa é a organização. Uma organização meramente eleitoral, não tem nada de ideologia. É só um projetinho de poder do Centrão fantasiado agora de direita, só isso. Ganhou a eleição lá pra deputado, mas a direita tava meio... não tinha uma organização arquetípica. Até o integralismo tentou voltar nessa época. Agora não. Agora o bolsonarismo compõe um bloco coeso, que consegue mobilizar bases. E Não consegue... tinha concorrentes? Dentro disso, não que eu saiba. Aí, ó o doido aí. Ah, ele lá. Parecia que ele tava de ponta cabeça, né? Não parece que é a parte de baixo e a parte de cima. Quando a leucemia tava avançada, ficou bizarríssimo sem barba. Não lembro. Ele, porque caiu na conta da quimioterapia, ele ficou bizarríssimo. Assim. O Enéas é um cara que é exemplo de como a direita tava meio sem rumo nessa época. É verdade. E não conseguiu... Eu não é Enéas, agora, nossa, ele ficou bizarríssimo depois da leucemia. Ô, Tofu, o Enéas com leucemia tem uma aparência mais saudável que a sua, cara. Cala a boca. agregar um grande movimento de massas. Se havia disputa, boa pergunta. E eu nem gosto de Enéas. Isso eu não sei responder. Se o bolsonarismo tinha concorrência nessa organização. Também não lembro não de alguém forte, não lembro. Pois é, que tentou... Eu precisaria pensar um pouco pra responder, mas enfim, ele conseguiu, né? E o Dória não era, né? Não, o Bolsodória. O Dória foi totalmente... Usou a figura do Bolsonaro pra conseguir... E mesmo o Bolsonaro chamando ele de calcinha apertada, né? Apertada. Você vê o nível de humilhação que o cara tem que chegar, né? O cara é chamado de calcinha apertada a vida toda, ele é Bolsodória. E quando veio aqui, ele trouxe de presente inútil uma calça apertada, não é? Verdade. Ó, eu tenho que respeitar porque a melhor maneira de lidar com uma piada é aceitando ela. Aceitar, não tem jeito. Você quer não ter um apelido? Fala que você achou o apelido engraçado. Aí não tem mais Só não nada, aceito né? que ele não disse que o vídeo era dele. Ele O vídeo, aquele vídeo, né? Esse vídeo aí tem que entrar pro patrimônio do Museu da Imagem e Som. Pô, pode crer. Mas assim, agora a gente tem um governo Lula com a direita muito mais organizada. E nós temos um capitalismo que está em recessão. E é o que você tinha falado mais cedo. O Lula conseguiu promover todas essas políticas econômicas porque a gente estava num contexto de capitalismo em expansão, o famoso boom das commodities. O boom das o boom das. E o Brasil, porra, cresceu muito. Nesse período do Lula 1 e 2 e
Apesar do Lula. Cresceu apesar do Lula. É, Essa é a não. melhor parte. Agora, a gente estava num momento favorável, mas que não alterou a estrutura produtiva do Brasil. Não. A gente continuou sendo agroexportador e exportador de minério. Era a chance, né, da É. gente mudar. Poderia ter. Foi o que a Dilma tentou fazer. Ela tentou promover uma política industrial e não recebeu apoio da burguesia. Porque a gente tem uma burguesia que é muito vinculada, primeiro, com juros altos históricos, né? Que se acostumou a lidar com juros absurdos e que é muito ligada ao capital financeiro, principalmente Pois é. ao capital financeiro estrangeiro. Mas a gente não pode subestimar também a influência que os Estados Unidos tiveram nessas políticas. Com FMI, apenas FMI, por favor. Não fala CIA. Não fala CIA, Ian Neves. Nossa, você só fala merda, mas não vai meter um CIA aqui no meio. Porque, por exemplo, a gente fala do teto de gastos. E os bancos ganharam muito Pra né, caramba, os nos bancos dois ficaram- primeiros governos do Lula. Muito. Tem até aquela frase. Que banqueiro que falou? Se eu soubesse que era assim, eu mesmo tinha votado nele. Tinha, acho que foi algum banqueiro que falou isso, né? Não é pra menos, né? A gente não pode subestimar a influência que os Estados Unidos têm na política do Brasil. Porque, por exemplo, a política que é a vitrine do Temer, o teto de gastos, né? O teto de gastos não é nenhuma coisa que veio da brilhante mente anciã do Temer, nem de economistas ortodoxos, veio do Banco Mundial. Ah, É uma exigência externa, exatamente. O Banco Mundial pressiona o Brasil para tomar certas medidas macroeconômicas mediante o Brasil não sofrer sanções externas. Então é uma chantagem. Porque o Brasil é um primata que pode quebrar a qualquer momento. Assim, quer continuar participando do comércio internacional, Brasil? Tem que adotar essas medidas. Tem que liberalizar a economia aqui, privatizar tantas coisas aqui, tem que diminuir os gastos públicos aqui e assado, e o Brasil tem que acatar. Senão ele é boicotado da política internacional. Então o teto de gastos está nos documentos do Banco Central. Pô. Do Banco Central, não, do Banco Mundial, perdão. Isso, eu fiz um vídeo só sobre isso, só sobre documentação do Assim, porque o Banco Mundial faz análise de tudo quanto é país e eles publicam isso e o país pode acatar ou não. FMI do Banco Mundial. Aí sim, se o Brasil vai buscar dinheiro externo para empréstimo, eles têm as suas próprias condições. Que dizem com todas as letras as reformas É só não aceitar. Fica só com o Banco do BRICS. que o governo Temer tinha que fazer. Nada veio da mente dele, sabe? Por isso que eu não gosto de pessoalizar. O Temer fez isso, porque ele é maluco. O Lula deixou de fazer isso, porque ele não é maluco. Isso não explica o panorama. E a gente chega nesse governo Lula 3 com um capitalismo em recessão, a direita organizada e todas essas reformas já feitas. Esse é um grande problema, porque o governo tem mostrado pouco ânimo de revogar qualquer reforma da época do Temer. O teto mudou de nome, virou arcabouço, mas continua sendo uma limitação dos gastos públicos. Nossa, antes fosse o arcabouço fiscal igual ao teto. Antes fosse, nossa, se o arcabouço fosse igual ao teto, a gente tava de boa. Não é. Não é. A gente vai quebrar por causa do arcabouço. A gente vai quebrar por causa do arcabouço. Só isso.